Olá, pessoal do sétimo ano. Nós vamos fazer uma revisão sobre o Dare to Be para a nossa aula da semana. Ok? O que é o Dare to Be? Só o there significa lá, ali, acolá. Só que quando nós juntamos o there mais o verbo to be no presente ou no passado, que fica is, are, was ou were, a tradução vira verbo, né? A tradução fica haver ou existir, certo? Então, quando nós queremos dizer que há ou existe alguma coisa, por exemplo, há um copo em minha mão, nós dizemos there is a glass on my hand. Há um copo em minha mão, certo? No presente. Vou guardar o copo e agora eu vou dizer no passado, porque não há mais copo na minha mão. Então, there was a glass on my hand, ou seja, havia um copo na minha mão. E se eu quiser, eu posso dizer também na forma negativa, there isn't a glass on my hand, que significa não há um copo na minha mão, tá? E isso no plural, como é que fica? Agora eu tenho 2 copos nas minhas mãos, então there are 2 glasses on my hand. Significa que há 2 copos na minha mão. Vou reservar os copinhos aqui. Não há mais copos na minha mão. Então, there aren't glasses on my hand. Ou seja, não há copos na minha mão. E no passado, como havia copo nas minhas mãos, então there were glasses on my hand, tá? Haviam copos nas minhas mãos. Deixa eu guardar os copinhos aqui e vamos revisar um outro assunto também da nossa aula anterior, que foi o present e o past, certo? E como eu já falei para vocês do verbo dare to be. E agora nós vamos fazer a revisão do must e do mustn't. O que significa must and mustn't? Must é um verbo modal, tá? Que significa dever, é quando eu tenho obrigação de fazer alguma coisa, a obrigação não é de ninguém, a obrigação é minha, então a gente usa o must. Por exemplo, I must ensure my activities. Significa que eu devo responder às minhas atividades. Ou coisas que eu não posso fazer também, como se fosse uma proibição. Então, o must na negativa, significa uma proibição. Por exemplo, I must go out alone. I mustn't go out alone. I mustn't go out alone. Significa eu não devo sair sozinha. Eu tô proibida de sair sozinha. Tá? Então, o mustn't, ele serve para proibir, para dizer uma coisa que eu não devo fazer, certo? E nós vamos fazer agora uma discussão sobre Traffic Regulations, que significa as regulamentações de trânsito, que nós estudamos também, isso se encontra na página 75 do módulo de vocês. E aqui está falando algumas coisas sobre safety measures, ou seja, sobre algumas medidas de segurança que nós devemos ter no trânsito. Então, nós discutimos na aula com o sétimo ano A, com o B. Não deu por conta daquela falta de energia, mas aí eu explico agora, tá? Algumas medidas de trânsito que nós devemos tomar em relação às cores do semáforo. Então, quando a luz do semáforo tiver verde, significa que os carros podem seguir e os pedestres não, tá? Quando as luzes estiverem amarelas, significa que o motorista deve prestar atenção na sinalização e que o pedestre ainda não pode atravessar. Quando a luz estiver vermelha para os carros, significa que o pedestre pode atravessar a rua e que ele tem que atravessar na faixa, tá? Ele tem que atravessar na faixa. Então, nós vimos também algumas partes do carro, como retrovisor, como janelas. Isso tudo tá na página 75 do módulo de vocês, ok? E nós vimos a atividade que foi sobre Change and Challenges. Nós respondemos, está na página 78, foi a nossa atividade da aula anterior, tá? E nós vamos fazer uma discussão sobre cities in the past and now, ou seja, a cidade no passado e agora. Então, como eram as cidades no passado e como são essas cidades agora.
Bom, antigamente existiam poucas casas, eu digo poucas entre aspas, tá? Na cidade, porque muita gente vivia na zona rural. Então, hoje em dia, comparando com antigamente, a quantidade de casas aumentou também construções como prédios, como lojas, como postos de gasolina, bancos, entre outras construções, certo? E aí tem a atividade na página 80, que está pedindo para vocês, na primeira questão, completarem as frases com as palavras que estão no quadradinho amarelo. E as palavras são church, bakery, supermarket e gas station, que significa igreja, padaria, supermercado e posto de gasolina. Então, as frases vocês vão completar com essas palavrinhas. Por exemplo, na letra A, que tá dizendo o seguinte: as pessoas vão para tracinho, tá? Para encher o tanque de gasolina. Então, você vai colocar o gas station, que é posto de gasolina, para completar essa frase. E assim por diante. Na segunda questão, você vai responder com o there to be, ou there are, ou there aren't, ou there was, ou there were, tá? Inclusive na negativa também. E você vai responder para completar também esses tracinhos aí. Na terceira questão, você vai olhar esse modelo, desse exemplo dessa cidade, e você vai dizer se há ou se não há essas coisas que estão no quadradinho amarelo também nessa cidade. Então, nós temos hotéis, restaurantes, hospitais, nós temos uma área para estacionamento, e nós temos livrarias. Então, olhando para essa imagem do módulo, vocês vão dizer se há ou se não há essas coisas aí. E na quarta questão, você vai desenhar um mapinha da sua vizinhança. E você vai dizer as coisas que existem e que não existem na sua vizinhança. Por exemplo, na minha mesmo aqui só tem casas. Então, eu vou colocar aqui: there are houses on my neighborhood. Ou seja, há casas na minha vizinhança, ok? O que nós vimos também foi uma atividade sobre Traffic Regulations, que foi o que eu falei agora, sobre as regulamentações de trânsito, que vocês vão ver uma carta de habilitação do Joseph Brown e vai responder algumas questões relacionadas a essa carta de habilitação. E vocês podem responder tanto em português quanto em inglês. As perguntas são: qual o primeiro nome da pessoa que está na carta de habilitação? Qual é o último nome da pessoa que tá nessa carta de habilitação, tá? Na letra C, onde é que essa pessoa mora, vive, né? Na letra D, qual é o endereço da pessoa? Letra E, qual é a cor dos olhos da pessoa? Letra F, qual é a idade da pessoa? Na letra G, qual é a altura dessa pessoa? E na letra H, qual é o peso da pessoa, tá certo? Na segunda questão, tá mostrando uma imagem de um rapaz. Essa segunda questão tá na página 83. Tá mostrando aí um rapaz comendo um sanduíche e outra pessoa dirigindo e vendo um jornal ao mesmo tempo. E outra pessoa que tá olhando o celular e tá atravessando a rua fora da faixa de pedestres. Então, tem algumas perguntinhas aí que você também pode responder em português ou em inglês, se quiser, tá? Então, as perguntas, elas são mais ou menos assim, tá? O que o motorista tá fazendo de errado? Na letra B. O que o pedestre tá fazendo de errado? Na letra C. O que o garoto ele deveria fazer antes de atravessar a rua? E na letra D, o que as luzes de trânsito estão mostrando? Que sinal é esse que está mostrando aí na imagem? Na terceira questão, você vai responder, tá, com as palavrinhas em relação ao trânsito. E na quarta questão, você vai marcar um X em relação à imagem que você pode ver aí, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho. Sim, nós respondemos o checkpoint também, que eu já devo ter colocado o gabarito para vocês, tá? Tá na página 85. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o grupo 5 do nosso módulo, que é o Explorations, tá? E vamos discutir um pouquinho sobre a história dos vikings. Quem são os vikings? Onde é que eles moram, né? Onde é que eles vivem? O que eles fazem para viver?
tá? O que eles geralmente costumam comer? E eles costumam viajar? Então, são essas perguntas que o nosso módulo traz. Então, na página 90, nós temos aí um texto falando sobre os vikings, tá? Que diz mais ou menos o seguinte, que os vikings, eles vivem perto de lugar que tem a água, riacho, mar, tá? Lagos, rios, lagoas. Por quê? Porque a água eles precisam da água, tanto potável quanto dos animais que vivem na água, os peixes. Então, eles precisam estar em lugares que sejam perto de água, porque eles pescam, porque eles cultivam também lavoura, então precisa regar as plantas. Então é isso. E o principal meio econômico dos vikings era mais assim a troca mesmo de alimentos um com os outros e a pesca e as plantações. Plantavam trigo, feijão, grãos, enfim. E, inclusive, os próprios temperos que eles usavam nas comidas eram eles que produziam, tá? Então, é isso aí. Nós fizemos uma discussão, então, sobre os vikings e nós revisamos esses conteúdos. O Dare to Be, tá? Tanto no presente quanto no passado. E o Must e o Mustn't. Daí, nós temos atividade no módulo, como eu já coloquei lá no Classroom para vocês. As atividades estão na página 100 e na página 101, tá? E aí na página 100 nós temos aí a atividade falando sobre os vikings. Então na primeira questão tá perguntando aí o que havia no bote. Então tem um tracinho amarelo também aí, um quadradinho amarelo, dizendo quais são as coisas, vão dizer se tinha ou se não tinha nesse barco que tá na imagem. Então, nós temos fish, peixe, honey, mel, jewelry, joias ou bijuterias, wine, vinho, e chickens, galinhas. Então, vocês vão dizer se tem ou se não tem essas coisas no barco. Então, você vai usar there were ou there was, tanto na afirmativa quanto na negativa, para você dizer se havia ou não essas coisas no barco, tá? Na segunda questão, você vai mudar as sentenças também da forma negativa para a forma negativa, usando much ou many, tá? Mas aí, essa questão eu deixei para vocês responderem junto comigo, certo? Na terceira questão, você vai ver quais são as coisas que tinha naquela época dos vikings ou não, ou seja, as coisas que os vikings usavam ou não usavam. Então, nós temos o desenho de uma vaca, nós temos uma árvore, uvas, e aí você vai olhar o traço amarelinho, o quadradinho amarelo de novo, para dizer se havia ou se não havia essas coisas. E aí tem o nome das coisas no quadradinho amarelo, ok? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido a questão. E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me conectar pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom, tá bom? Um beijo a todos.